Olá, meus irmãos, tudo bem? Pai do Senhor, boa tarde para os ouvintes, da tarde de hoje. Estamos aqui para falar um pouco da Palavra de Deus e também acerca de um assunto muito importante para a nossa vida, que é a salvação, A salvação é uma palavra, muito citada, muito falada, e todo mundo quer ser salvo, O mundo precisa ser salvo, quer ser salvo, mas nós sabemos que para ser salvo, há algo que nós precisamos fazer, há algo que eu preciso fazer, há algo que você precisa fazer, meu irmão, meu amigo, e ouvinte. Então, neste momento, eu quero falar contigo um pouco sobre este assunto, ao qual a palavra de Deus nos relata, nos ensina, nos aponta, nos mostra o caminho para a vida eterna, para a salvação, da nossa alma. Nós sabemos que é algo importante demais para a gente deixarmos no esquecimento ou para mais tarde. Tem muitas pessoas deixando para depois, mais para frente. Só que tem uma coisa que nós também não sabemos, é o futuro. O futuro não pertence ao homem. Ainda que planejamos, ainda que, temos projetos de vida, que ainda que nos preparamos para um futuro, não sabemos se vamos viver aquilo que estamos preparando, ou nos preparando para certo objetivo, se vamos concluir ou não. Mas uma coisa é certa, e eu quero falar para você, tem um que tudo conhece, sabe do hoje, do amanhã, e do porvir, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Ele conhece todas as coisas, e Ele veio a nos falar algo muito importante dentro da sua palavra, a palavra de vida para o homem. E o apóstolo Paulo, quando ele começa a falar acerca da salvação aos nossos irmãos ou aos cristãos em Roma, ou talvez até a população a qual ele estava falando ali, não sabemos se ele falava somente para os cristãos, certamente falava para quem estava ouvindo. E hoje, você que está ouvindo neste momento, este relato, quero citar algo para você acerca da palavra, da condição. Nós, em nós mesmos, não temos condições em nós de sermos salvos, de nos salvar a nossa alma. Só tem um que pode salvar a alma do homem, este é Jesus, o Cristo de Deus. Ele veio com este propósito. Quando ele vem, padece o que padeceu, sofreu o quanto sofreu e se entregou à morte de cruz com um propósito de comprar a minha alma e a sua alma, comprarmos, nos resgatarmos, porque nós estávamos aprisionados, como escravos do pecado. E Cristo, mediante a morte de cruz, Ele faz ali uma compra a alma do homem, então, trazendo novamente o homem das trevas para a luz. Mas ainda há algo que o homem precisa fazer. Cristo fez o que tinha que fazer, o que veio para fazer, Ele fez e cumpriu, sendo fiel em todo o propósito de Deus. Mas eu e você temos que fazer algo para receber aquilo que Cristo nos ofereceu. Cristo, Ele oferece ao homem a salvação. A salvação, ela não foi imposta sobre o ser humano porque Jesus morreu na cruz. Não, ela está como um prêmio para ser recebido, como um presente de Deus para a vida do ser humano. Entendemos que algumas pessoas acham que pode ser salvo, ou até que são salvas, porque são boas, são honestas. Muito bem, parabéns. E devemos ser assim, pessoas honestas, boas, de bom caráter, mas isso não salva. São coisas nossas que precisamos viver para ser bem visto diante das pessoas, da sociedade, da nossa família, respeitar. Isso é algo que é natural, é nosso. Mas a vida eterna vai além disso. Ela precisa, ou nós precisamos, para alcançá-la, receber. Receber o quê? Receber a palavra de vida eterna. Receber Jesus Cristo como nosso Salvador. Porque nós falhamos. O homem falhou. Desde Adão, o homem peca. E o pecado entrou no mundo. E por Adão, a humanidade ela é condenada. E a condenação do pecado é a morte. Que morte? A morte é espiritual. Nós somos afastados de Deus.
houve-se um afastamento do homem de Deus. Paulo escreve aos Romanos, vamos ler um trecho, para a nossa meditação, para que você possa entender. Romanos, no capítulo de número 3, na sua palavra, aqui na carta de Paulo escreve aos Romanos, ele vai dizer, no versículo de número 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Justificado pela fé é o título, Ser justificado. Como que eu vou entrar no céu? Como que eu vou entrar nessa salvação? A palavra não deixa de fora nenhum ser humano. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença. Quer dizer, o homem por si mesmo não chegará perante Deus, porque é pecador. Então ele precisa ser limpo desse pecado. Ele precisa ser justificado desse pecado. E essa justiça não está em nossos atos. Essa justiça, ela está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só Ele tem essa justiça. E Ele veio para nos justificar. A sua morte de cruz é um propósito, que ali Ele veio para cumprir da parte de Deus, para que eu e você pudesse ser justificado. O sangue do Cordeiro, ao qual foi derramado na cruz do Calvário, foi derramado para lavar as minhas iniquidades, os meus pecados, o pecado da humanidade. Mas não é porque esse sangue foi derramado que a humanidade está isenta do seu pecado, não. A humanidade continua pecando, continua pecadora, só cada dia aumentando os seus atos de pecado. Mas, amados irmãos, tem uma oportunidade, uma porta aberta. Quer dizer, ele fez aquele ato, ele já fez o que tinha que fazer para salvar a mim e a você. O que temos que fazer agora é nós abandonarmos a nossa vida neste mundo e aceitar a Cristo como Salvador. Reconhecer que nós somos pecadores, que nós pecamos, que nós falhamos, que nossa justiça, que as nossas condições ou obra ou bondade não nos levará a Deus, de modo algum. Só Cristo nos levará a Deus. Quando ele está falando no livro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João no capítulo 14, ele disse ali uma palavra bem esclarecida àqueles que estavam ouvindo no momento. Ele aponta para si e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele está sendo claro, bem aberto. Ninguém pode chegar a Deus, a glória de Deus. Ninguém pode receber essa salvação senão mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. É o que Paulo está apontando aos romanos. Todos pecaram. Ninguém aqui vai ser salvo sem Jesus, sem receber Jesus Cristo como seu Salvador. Porque a salvação está nele. É só Ele que pode salvar o homem, apagar os nossos pecados e nos dar oportunidade de tornarmos a Deus, fazer esta nova aliança, nos resgatando, quebrando a barreira da inimizade que é o pecado, nos apresentando novamente a Deus agora como filhos comprados pelo sangue do Cordeiro. Ele nos comprou e nos fez filhos de Deus. Quando a palavra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 1 e no versículo 12, ali João está relatando, dizendo: filhos, não nascidos da vontade do homem, do varão, ou da carne, ou do sangue, mas de Deus. Como nascer de Deus? É algo interessante, porque em certo trecho também na palavra do Evangelho segundo escreveu Jesus, segundo escreveu João, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 3, um certo homem chamado Nicodemos ficou meio que indeciso com este tipo de comentário. Ele viu as obras de Cristo e reconhecia que Jesus era alguém vindo de Deus, que operava pelo poder de Deus, e houve-se nele uma curiosidade de ir de encontro a Jesus. E quando ele vai ter com Jesus, a palavra diz que Jesus, ali na conversa, ele disse: olha, Nicodemos, o moço era chamado Nicodemos, um dos príncipes dos judeus. Ele disse: olha, Nicodemos, necessário é nascer de novo. E esse homem ficou meio que
preocupado. Ele diz, como pode ser? Ele, um homem com 40 anos, que talvez fosse a idade dele, ele estava se referindo, pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus disse, em verdade vos digo, se não nascer da água e do Espírito, não pode herdar o reino de Deus. Não pode herdar a salvação. Então o homem ele tem que se arrepender, tem que nascer de novo. Ele tem que se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus, trilhar um novo caminho. Esse caminho é Jesus, para que assim Jesus possa nos levar ao Pai. De outra forma, não chegaremos a Deus. De outra forma, não gozaremos do descanso em que as pessoas tanto pregam. Fulano morreu e foi descansar. É duvidoso essa palavra. Se não estivermos em Cristo, não há descanso. Muitos serão atormentados. A palavra é clara. Quando no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 16, a partir do verso 19, nós vamos ter um relato que ali havia dois homens, um chamava Lázaro e o outro chamava-se o rico. A palavra vai dizer claramente que morrendo Lázaro, foi levado ao seio de Abraão. E morrendo o rico, foi levado e sepultado no inferno. E quando você olha a diferença do que estava no seio de Abraão, sendo refrigerado, recebendo verdadeiramente o descanso que nós pregamos e falamos, o outro que morreu depois, aquele rico, a qual era um avarento, uma pessoa sem olhos para Deus, sem dar valor a Deus, ele achava que ele podia tudo, ou que, ele já era uma pessoa salva sem precisar de Cristo, de Deus, e isso levou ele a um lugar ao qual ele não queria. Tanto que quando ele está naquele lugar, diz a palavra, se você ler o texto de Lucas, no capítulo 16, você vai entender, que ele ergue os olhos aos céus, ou acima, e diz que vê ao alto Lázaro, aquela pessoa qual ele conhecia, sendo refrigerado, tendo o descanso que todos pregam, ao seio de Abraão, ao colo, aos braços de Abraão, tendo ali aquele refrigério. E a palavra diz que ele estava sendo atormentado, e erguendo os olhos disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, porque sou horrivelmente tormentado. E ele fazia um certo apelo para que viesse ser tirado daquele lugar. Esse relato está, como disse em Lucas, no capítulo 16, do verso 19, você vai ler até o 29 por ali, você vai entender que quando ele faz o apelo, Abraão responde a ele, diz, olha filho, não é possível, porque os que estão aqui não descem para lá, e os que estão aí não sobem para cá. Há entre nós um grande abismo. Está entendendo, irmãos? E aquele que está sendo refrigerado será eternamente. E o que está sendo atormentado também será eternamente. A eternidade é real. Ela é real. A vida eterna ela é real. Para os salvos em Cristo Jesus ou para os não salvos. Ela é real. Bom é que você seja salvo em Cristo Jesus. Receba a palavra do Senhor. Receba Jesus como teu Salvador. E assim prepare o teu lugar nos céus. Porque ele mesmo diz, na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar lugar. E se vou, voltarei para vós, para que onde eu esteja, estejai vós também. Então Cristo tem lugar de descanso para a nossa vida, para a nossa alma. É o conselho que eu te dou nesta tarde. Receba em nome de Jesus. Pai, eterno e bendito, grandioso, maravilhoso, neste momento te agradeço por tua bondade, por tua salvação, pelo teu amor para com nossas vidas, para com todos quantos estão ouvindo para esta palavra. Vai de encontro, quebrando o coração, ajude a se levantar. Aquele que não tem mais força, Senhor, dai força, renova nesta tarde as forças desta pessoa, toma nas tuas próprias mãos e as conduza, meu Senhor. Pai querido, a tua salvação, grande Deus e Pai, vai orientando, Espírito Santo,
tocando neste momento, nesse coração, nesta alma. Vai, Senhor, trazendo ali, Senhor, Pai querido, Deus glorioso, a quebrantamento, vai trazendo o desejo da vida eterna, Pai, nesta alma, Senhor, em nome de Jesus. Vai tocando também naqueles que estão enfermos, Senhor, sentindo males, que estão em necessidade. E os teus olhos, Pai amado, eu sei estar atento a cada um e a cada canto desta terra. Neste momento, tome em tuas mãos e abençoa grandemente, em o nome de Jesus. Seja todos abençoados. Até o nosso próximo vídeo. Em nome de Jesus. E amém.